em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Diz: já não separa mais a luz que outrora agora brilha, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te engrandecer, Senhor, para te agradecer, Deus, por tudo que fazes e por quem tu és. Em tua presença nós nos regozijamos. Nós somos renovados, Senhor. Nunca vi um amor tão grande assim, que daria tudo. Aleluia! Graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Sejam bem-vindos nessa noite para juntos, como família na fé, adorar nosso Deus e louvar a Ele. A palavra só declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está feliz por estar aqui? Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos orar e em seguida nós iremos entrar no momento dos avisos, que será através dos vídeos que estamos adaptando
E você preste bastante atenção nos recados, avisos, serão vários. E você tome conhecimento. E você, assim que encerrar o culto, se for com respeito à inscrição, faça a inscrição já após o culto. Mas você se atente àquilo que você já se identificar para a sua vida, para o seu coração. Amém? Mesmo assentado como você se encontra, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, graças te damos, pois estamos em Tua presença. E onde a Tua presença está, ali a liberdade de adorar ao Senhor. Onde a Tua presença está, a preocupação não habita. O mal não reina. É o Senhor que governa. Pai, nós declaramos que este culto é centralizado no nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Neste lugar os lábios confessam que Jesus é o Senhor. Os joelhos se dobram diante de Ti. Senhor, nós declaramos que o Espírito do Senhor, nos rendemos e declaramos totalmente a liderança dEle neste lugar. Senhor, que este culto de adoração e louvor, cada momento da liturgia, nós dependemos totalmente da unção, do mover do Senhor, falando ao coração do Teu povo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Olá, amada igreja. Agora nós teremos o nosso momento de aviso. Então fique atento para tudo que vai acontecer nessas próximas semanas. Esse aviso é para você, mulher. Passando aqui para lembrá-la do nosso culto de mulheres no dia 21/5, às 20 horas, aqui no Templo da IPI. Não venha sozinha. Peça para que o Espírito Santo traga à sua mente uma mulher, alguém que Ele queira que esteja aqui nesta noite conosco, para que juntas nós sejamos ministradas pela palavra dEle. Deus abençoe, espero você no dia 21 às 20 horas. E no sábado, dia 23, às 7h30, teremos o Bora Pro Play edição especial. Será um momento de diversão com jogos diversos para todos os jovens da Rede Imersão. Então, jovem, não fique de fora. Bora Pro Play edição especial. Sábado, dia 23 de maio, às 7h30, aqui na IPI. E esta mensagem agora é para você, homem. Você já sentiu, às vezes, no meio da correria do dia a dia, que o que mais falta para a gente é uma palavra certeira para a nossa alma? Então, no dia 28 de maio, às 20 horas aqui na IPI, nós teremos o nosso Papo de Homem, um momento de comunhão e ministração direta da palavra de Deus, para fortalecer a nossa fé. Nós convidamos você que vem aqui de coração aberto e também chame mais um amigo, alguém que realmente precisa também ouvir esta palavra. Presença que fortalece e ministração que transforma. Vem com a gente. Fala, adolescente! Dia 27 de maio, às 8 horas, aqui na IPI, teremos a nossa Last Night com o tema de 100 máscaras. Você não pode ficar de fora dessa. Chame seu amigo e cola com a gente. E para você que faz parte da Rede Imersão, no dia 30 de maio vai acontecer o nosso DIP, às 20 horas aqui na IPI, com o tema Maturidade. Será um tempo muito especial com convidados, então não fique de fora, esperamos por você. E este aviso é especialmente para você que visita ou frequenta a nossa igreja, mas ainda não é membro dessa casa. Fica o meu convite, o nosso convite como equipe pastoral, para que você dê o nome para o curso de novos membros. Este é um curso onde você vai conhecer mais sobre as doutrinas da igreja, a visão da nossa igreja e como é o nosso modelo IPI de ser. Se você, ao final do curso, entender que está preparado e está confortável para se tornar membro dessa casa, nós caminharemos juntos para a cerimônia de batismo. Nós esperamos você, não esqueça de dar o seu nome e desde já vai ser um privilégio ter você com a gente. Canções que marcaram a nossa conversão. Tenho certeza que todos nós temos uma canção ou canções que marcaram a nossa conversão e queremos nas celebrações estar ministrando elas. Então envie essas canções no WhatsApp da igreja ou deixe no balcão de informação. Para o dia 6 de junho, temos um convite especial a você. Acontecerá mais uma edição do nosso Bazar Missionário e você é o nosso convidado a participar.
Nesse dia, o bazar será das 7h30 às 13 horas. Esperamos por vocês. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Aleluia, se coloque de pé, vamos juntos nesta noite dizer para o nosso amigo, nosso amado Espírito Santo, que ele é bem-vindo neste lugar, que o nosso coração almeja sentir a presença dele, que os nossos corações nesta noite ofereçam uma adoração verdadeira, entregue, intensa. Esse é o nosso desejo nesta noite. Amém? Vem, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Nós estamos aqui por causa de Ti. Só por causa de Ti, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito,
foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Meu prazer é viver onde flui o amor. Eu tenho a certeza que você entrou aqui com um desejo no seu coração: adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Esse é o teu prazer, amém? E nós temos essa oportunidade como família da fé, numa só voz, poder cantar isso. Senhor, é o nosso prazer. Nosso prazer é viver na tua presença. Que bênção, meus irmãos, e que bom que você veio para isso, para dizer ao Senhor: eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor, eu te desejo, Senhor, quero mais de ti, Senhor, vem na minha vida, traz-me, ó Deus, para perto da tua vontade. E eu tenho certeza que nessa noite você não vai sair daqui como entrou, amém? Em nome de Jesus, o Senhor está aqui, a glória e a honra é para Ele, o louvor é dEle, é para Ele, tudo aqui é por Ele e para Ele, amém? A palavra é dEle, a igreja é dEle, você é dEle, o povo é dEle, tudo é para Ele. Que o nome dEle seja exaltado, meus irmãos. E nós vamos continuar celebrando ao nome dEle. Sim, também agora com o nosso louvor financeiro. Quero te convidar a isso. Enquanto nós cantarmos a próxima canção, honrar ao Senhor também com aquilo que você tem. Declarando: Senhor, tudo que eu tenho é teu. E também dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus negócios. Ainda que pareça que tudo vai mal, o Senhor está no controle, o Senhor está no cuidado, o Senhor está guardando, o Senhor está preparando o caminho. Você crê nisso, amém? Nós vamos fazer isso, queridos, através dos nossos dízimos e ofertas, celebrar ao Senhor, no nome de Jesus. Você pode fazer isso através das urnas aqui à frente, com os envelopes que tem aí atrás das poltronas, ou também através do QR Code na tela, com o seu aplicativo, ou lá atrás também nós temos a maquininha, se você preferir, mas faça isso com gratidão e alegria no nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez, oremos ao Senhor. Pai, gratidão, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, gratidão pela vida eterna que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Gratidão, Senhor, pela vida abundante que o Senhor nos traz mediante Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor nos reúne para te adorar, para exaltar o teu nome com a nossa voz, com as nossas palmas, sim, Senhor, com o nosso fôlego, mas também, ó Deus, com o nosso louvor financeiro. Eu sei que tem pessoas aqui dizendo agora: Senhor, obrigado por cuidar de mim, da minha família, da minha casa. Obrigado, Senhor, por prover no meu lar. Pai, no nome de Jesus, o Senhor possa continuar se revelando poderoso, Senhor, nesta casa, neste casamento. Senhor Deus amado, neste trabalho, Senhor, que o teu nome seja exaltado lá, sabendo que o Senhor é quem cuida, é o Senhor quem provê. Em nome de Jesus, receba toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, e quem crê diz amém e amém. Vamos celebrar e adorar ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. O teu amor nos alcança. Todos os dias somos agraciados pela tua bondade, pelo teu cuidado. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu
desfrutar da bondade do Senhor. Que lugar maravilhoso de se estar é nos braços do Senhor, confiando nele, entregando a nossa vida a Ele, entregando o controle nas mãos dele, e assim nós desfrutaremos de tudo o que Ele tem para nós, de todas as suas promessas. Aleluia! E através dessa canção nós vamos dizer: Senhor, essa casa é tua, eu sou teu. Tudo que há em mim eu consagro a ti e só a ti. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Somos sua casa, Pai. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
desejamos, te desejamos. Se você deseja que o Senhor tome conta da sua vida, cante mais uma vez. Essa casa é sua casa. Sim, Senhor. Jesus, essa casa Sim, Jesus. Jesus, venha o teu reino sobre cada casa. Venha o teu reino, Senhor, nos lares. Venha o teu reino, Senhor, em cada família. Pai, nós declaramos o nome de Jesus. Que haja um mover da glória do Senhor em cada lar. Quero chamar você, meus irmãos, a reunirem 3, 4 pessoas. Comece a orar uns pelos outros agora. Vamos orar juntos. Comece a interceder pelo irmão que está ao seu lado. Como família na fé, vamos clamar ao Senhor juntos. Vamos declarar: Jesus reina sobre essa igreja. Reina, Jesus, sobre o meu irmão. Orem uns pelos outros. Ninguém sozinho agora, clamem juntos. Oh Espírito Santo de Deus, clamamos sua presença, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem o teu poder sobre famílias. Vem a tua glória, vem o peso da tua glória. Ó Deus, onde tem abundado o pecado, que venha superabundar a graça. Ó Deus, nós oramos pelo fortalecimento da tua igreja. Oramos, Deus, pela manifestação do teu poder sobre a tua igreja. Glorioso Jesus, maravilhoso Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Glorifica o teu nome, exalte o teu nome, Jesus. Declaramos, oh Jesus, que o Senhor cresça e que venhamos diminuir, Senhor. Oh Jesus, oh Espírito Santo, vamos declarar: apareça, que o teu nome cresça. Ah, Jesus. Declara, igreja. que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Vem, incendeia, Senhor. Oh Espírito de Deus, maravilhoso Jesus. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, Vem me incendiar, vem me incendiar. aleluia, glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. A honra ao nosso Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Glória a Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos. Ministério de louvor. Deus abençoe, irmãos queridos. Obrigado pela cooperação. Aos nossos irmãos da mídia, Deus abençoe. Os irmãos da intercessão, recepção, do estacionamento. Glória a Deus. Quero louvar a Deus, irmãos, pela igreja que ontem conosco, pastores e o conselho, acolheu o povo de Deus em um culto celebrativo de ação de graças pelo aniversário da cidade. Foi realizado ontem pelo conselho de pastores, conforme havíamos anunciado, e foi um tempo muito especial, foi uma bênção de ver aqui tantas pessoas, o povo de Deus, onde nós levantamos a bandeira do reino de Deus, e foi uma noite edificante, uma noite muito especial para a glória do Senhor Jesus. Queridos, quero reforçar, entre tantos avisos, você que deseja se tornar membro dessa casa. Nós iremos começar o nosso curso
com a graça do Senhor, no mês de junho, para termos a celebração do batismo, da recepção de membros em julho. Para isso, precisamos para que você faça a sua inscrição, seja por jurisdição, seja que você já vem batizado de uma outra igreja, mas já está aqui caminhando conosco e deseja conhecer melhor também a nossa visão, como foi dito, as doutrinas, e assim você também poderá, no final do curso, você pode fazer sem compromisso, no final do curso você vai tomar a decisão de dar o passo seguinte, não é? Então nós queremos acolher você com muito amor, com muita alegria. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nós vamos à palavra do Senhor, mas eu quero também dar boas-vindas a você que está conosco pela primeira vez. E não só com palavras eu quero expressar isso, mas que você sinta-se abraçado aqui conosco. E também, no encerramento da celebração, nós queremos pedir para que você, por gentileza, possa se dirigir-se lá no balcão de informação, lá no fundo, e você vai retirar ali uma lembrança como um sinal de nossa alegria pela sua visita aqui conosco. E ficaremos mais felizes também ao saber que você vai voltar outras vezes. E essa alegria não é somente minha, mas também de toda a igreja. Amém, igreja? Aleluia, glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor neste momento, irmãos queridos. Nós estamos nessa série tão abençoada, falando sobre família edificada. Nós fomos desafiados, semana passada, pela palavra, a rompermos barreiras e termos ousadia e iniciativa de implantar um culto doméstico. Eu não vou perguntar quantos fizeram isso, mas eu quero acreditar que aqueles que entenderam a palavra com fé, tomaram essa iniciativa, e eu tenho certeza que viveram coisas tremendas, viveram a glória de Deus dentro de casa nesses dias. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Olha, esse amém de com muita convicção, né? Mas eu quero encorajar você a não deixar isso morrer. Não pode deixar isso se apagar, irmãos, sabe? Se você entende algo de Deus, se você falhou por uns dias, não conseguiu, mas continua valendo. O que vem de Deus não é somente para aquela semana, e às vezes, eu não consegui, eu não me posicionei, e agora perdi o time. Não, você precisa, com graça de Deus, se posicionar ainda que você seja em outra ocasião, porque a palavra de Deus, certamente, ela vai continuar falando com você, ministrando teu coração em nome de Jesus. Irmãos, quero chamá-los a abrir sua Bíblia. Nós iremos ler um só versículo. Essa palavra se encontra em Provérbios, no capítulo 18. E o tema que iremos compartilhar nessa noite é sobre comunicação que edifica. Nós desejamos que a nossa casa seja uma casa edificada, fortalecida. E uma das coisas que há de edificar uma casa, sem dúvida alguma, é a comunicação. Existem vários meios de entender a comunicação. Qual comunicação que nós iremos falar hoje? Primeiro, ainda que seja importante falar sobre a comunicação, o diálogo, a importância de perceber as emoções dos filhos, perceber a emoção da esposa, do marido, enfim, de comunicar os nossos sentimentos, de termos um lugar de segurança dentro de casa para compartilhar, de comunicar, de termos esse ambiente, ainda que tudo isso seja importante e tenha a ver muito sobre a comunicação, e a Bíblia muito fala sobre isso, no entanto, nós não iremos tanto dar ênfase sobre nessa direção. Nós iremos falar algo sobre muito importante, que eu tenho certeza que merece ouvirmos atentamente a palavra do Senhor. Você que trouxe também algo para fazer anotação, né, tomar nota das referências bíblicas, nós iremos citar. Importante que você faça isso, e no decorrer dos dias, da semana, você possa meditar, você possa debruçar na palavra, possa aplicar um devocional, essas referências, que tenho certeza vai muito fortalecer, ampliar o seu entendimento, o seu conhecimento sobre este assunto tão importante. Pois bem, irmãos meus, vamos à palavra do Senhor. Como eu disse, é apenas um versículo que nós iremos ler, e eu chamo você para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Assim está escrito a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto.
Vamos ler todos juntos, irmãos meus, apenas este versículo. A morte e a vida estão no poder. Quem bem a utiliza. O versículo já fala por si mesmo, irmãos. O versículo por si já se explica. E eu gostaria apenas de enfatizar com outras passagens bíblicas, sustentar essa compreensão dada pela sabedoria de Deus a Salomão, que ele entendeu algo da parte de Deus. Isso não é resultado, essa compreensão não é resultado de uma compreensão filosófica. Não, é de uma revelação da sabedoria de Deus através de Salomão. Ele já havia antes falado sobre a importância de nós não sermos precipitados quanto ao nosso falar. Ele já havia falado sobre a importância de nós não sermos equivocados em fazer votos a Deus e não cumprirmos. Em Eclesiastes ele fala muito sobre isso. Ele havia muito falado que no muito falar não vai faltar transgressão, ou seja, quem fala muito está sujeito a pecar. Há muitas ênfases de Provérbios, Eclesiastes, que fala sobre o cuidado que devemos ter com as nossas palavras. No entanto, neste versículo, ele traz uma compreensão diferente, mais profunda, podemos assim dizer. Uma compreensão que merece muito a nossa atenção. Ele nos traz uma compreensão, o poder que há em nossa língua. O poder que há em nossa boca, aquilo que falamos. Ele fala, olha, o que pode determinar morte ou vida é o poder da língua. Eu acredito que merece prestarmos muita atenção, ouvirmos o que Deus tem nos ensinar, irmãos, porque nós temos que aprender como utilizar, porque a maneira que nós utilizarmos, nós iremos desfrutar daquilo que nós estamos falando, Por isso a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e faça-nos compreender a palavra dele no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Senhor, nos ajude. Queridos, essa palavra, eu confesso, nunca passa despercebida quando eu medito no livro de Provérbios. Não só porque está grifada na minha Bíblia, e ainda que eu venha ler uma Bíblia nova, mas eu gosto de grifar essa parte. Não passa despercebido essa passagem que chama tanta atenção, é sempre um lembrete. Eu acredito que essa palavra nós deveríamos pregá-la pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, nós deveríamos ser lembrados sobre o poder da língua. Existem pessoas que têm o dom de orar em línguas. Existem outras que têm o dom da língua. Misericórdia, irmãos. E nessa noite nós queremos compreender qual é o propósito que Deus nos deu esse meio de comunicação. Não é somente para nos comunicar. Tiago vai dizer no capítulo 3 muito sobre a língua. Ela é fogo. Não somente o meio para comunicar, mas entender que ela também tem poder para afetar e influenciar diretamente as nossas emoções. E diretamente a nossa espiritualidade pode estar ligado também à forma que nós falamos. Meus irmãos, eu quero ser tão direto nessa noite e também com muito temor de Deus para falar no seu coração. Eu quero iniciar trazendo para você este entendimento, que você é responsável por todas as palavras que saem da sua boca. Nós somos responsáveis. Ou seremos responsáveis de todas as palavras que saem da nossa boca. Se assim tivéssemos uma compreensão ou uma consciência, ou guardarmos em nosso coração, manter nossa consciência com essa palavra, ao saber que nós seremos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos, certamente nós iríamos ser mais vigilantes quanto às nossas palavras. Sim ou não, irmãos? Seremos mais cuidadosos. A começar em mim, eu confesso que eu oro para que o Senhor me ajude a lembrar dessa palavra
que eu sou responsável por aquilo que eu falo. Eu sou responsável do que eu estou falando. E essa palavra, essa expressão aqui, não é um efeito, uma frase de efeito, não. Ela é sustentada pelas palavras do Senhor Jesus, que disse isso em Mateus, no capítulo 12, verso 36 e o versículo 37. E você pode ler na sua Bíblia exatamente, está escrito isso. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, palavras frívolas, toda palavra que não tem propósito, palavras que não edificam, palavras inúteis. Olha só, Jesus ele está dizendo em um contexto em que ele já havia falado que nós seremos conhecidos pelos frutos vós serão conhecidos. E Jesus, neste mesma passagem, no capítulo 12, ele vai dizer que a boca fala do que aquilo que está cheio, o coração. O que enche o nosso coração, nós iremos comunicar, nós iremos transferir o que realmente está enchendo o nosso coração. Mas uma coisa importante que Jesus disse que nós seremos responsáveis, e quando nós iremos prestar conta disso? No dia do juízo. As pessoas darão conta de algumas palavras, toda palavra inútil. Agora nós temos que considerar que palavras são inúteis. Que palavras são essas que nós devemos, olha, meu Deus, eu pequei. Porque no dia a dia, em nossa caminhada, irmãos, nós temos dificuldade de perceber, porque nós já habituamos de falar de tal maneira que não percebemos que poxa vida, que palavras, que conversa que não edifica nada, essa palavra essas conversas não abençoam nada. Nós damos conta que no dia a dia nós falamos tantas palavras inúteis, nós damos conta que no dia a dia nós falamos palavras de morte e não damos conta. Por exemplo, eu estou quase morrendo de fome, meu Deus do céu. Meu Deus, será que isso Você entende? Talvez nós falamos coisas tão pesadas que daremos conta diante de Deus, nem sabemos disso. Palavras inúteis, de falar coisas exageradamente, acrescentamos coisas exageradas, e não percebemos, meu Deus, eu estou falando coisa que, além do que deveria. Nós temos que tomar cuidado, esse vocabulário, a palavra morte, já em outra ocasião falamos sobre isso, cuidado quando você fala, olha, quase morri. Ainda bem que teve o quase, né? Porque misericórdia. Quase. Morri, estava morrendo de sede. Isso é uma expressão exagerada, sabemos o que quer dizer, mas será que isso não se encaixa em palavras inúteis? Será que coisa que nós falamos no dia a dia, muito da boca para fora, e não percebemos que isso está sendo inútil, e nós vamos ter que entender que essas palavras, elas não são levadas ao vento? Nenhuma palavra se perde ao vento, irmãos, seja em público, seja em particular, seja em relacionamentos onde você estiver, porque pelas suas palavras, olha só, pelas suas palavras, você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Eis que a salvação está bem perto de ti, na onde há um palmo no seu coração, se confessarem com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, pela boca nós confessamos, nós declaramos, verbalizamos, declaramos o Senhor em nossas vidas. Se confessar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, seremos salvos. Se o negarmos, já estamos condenados. Já estamos condenados. Seremos justificados por aquilo que nós falamos, como também seremos condenados por aquilo que falamos. Olha o peso, irmãos, que tem essa palavra ao nosso coração, ao nosso entendimento, quando consideramos que a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, ela torna-se um fruto, mas antes, ela é uma semente. Ela é uma semente. Então, podemos pensar que, primeiramente, é uma semente da morte. Existe semente de morte. Eu pergunto se no dia a dia, em nossa casa, se nós estamos edificando nossa família, mas com palavras
que estão sendo semeadas e está trazendo um ambiente de morte. Porque quantos sonhos ficaram no caminho, irmãos? Quantos deixaram de sonhar por causa de uma semente, uma palavra de morte? As palavras podem, de fato, irmãos, desencadear sentimentos em nós. As palavras que nós ouvimos pode dar destino, pode dar direção. É por isso que nós temos que entender a importância da palavra. O que nós falamos em casa, o que falamos para os filhos, o que ouvimos um dos outros, olha a importância de falarmos sobre isso. E o que produz morte? Eu posso classificar aqui algumas coisas. O que produz morte? Quais são as palavras de morte? Primeiramente, tudo que está ligado à mentira produz morte. Tudo que está ligado à mentira, seja dissimulação, manipulação, uma versão para se beneficiar, mentira. Isso são sementes de morte. Algo morre em nós quando mentimos. Algo vai sempre nos enfraquecer espiritualmente quando damos lugar à mentira. É tão importante, irmão, sobre o poder da língua, porque na Bíblia nós iremos encontrar mais de 70 referências sobre este assunto. Eu acredito que merece nós dedicarmos nosso tempo e ouvirmos com atenção, porque muitas dessas palavras são trazidas, são sementes de morte, e uma delas por conta da mentira. Sabe, irmãos, eu acredito que uma das coisas mais terríveis da mentira é quando a pessoa engana alguém e leva a acreditar na mentira. Uma coisa é você pregar a verdade, pregar a palavra, levar as pessoas a crer na verdade, e a verdade liberta. Agora, quando leva pessoas a acreditar na mentira, ela fica escrava daquela mentira. Olha o peso que isso pode trazer naqueles que mentem, naqueles que estão mentindo, porque ela está levando alguém a acreditar na mentira. Isso se fazia parte do velho homem, da natureza do velho homem, antes de rendermos a Cristo, irmãos. Mas a pergunta é, existem resquícios ainda em nós hoje? Que falamos que nascemos de novo, que professamos nossa fé em Cristo, que estamos vivendo a nova vida no Senhor. Será que há resquícios do velho homem em nós? Será que estamos usando de alguma forma a mentira para tentar nos beneficiar? Ou levando pessoas à mentira, irmãos, porque isso provoca morte. Morte, muitas pessoas não confiam mais, porque foram tão comprometidas, foram tão afetadas, foram tão feridas, porque sempre mentiram, e agora o coração delas se fechou. Pronto, alguém semeou tanta mentira, tanto engano, que feriu a confiança de uma pessoa, matou a confiança de alguém. Sabe o que mais produz morte, irmãos meus? Muitas coisas. Mas palavras ditas em momentos de ira, ou em momento de descontrole. A palavra nos ensina, e você pode tomar nota disso, Efésios capítulo 4, verso 26, que nós podemos até irar, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a ira. Ou seja, se acontecer alguma situação, resolva no mesmo dia. O que nós devemos tomar cuidado, porque o que produz morte, irmãos, são palavras descontroladas, ditas em momento de descontrole. Nós precisamos, irmãos, com a misericórdia de Deus, vigiar principalmente quando estivermos indignados ou irados por alguma coisa. Pecado não é irar, pecado é ser dominado pela ira. É quando a reação fica descontrolada, quando você fala coisas que não devia falar, o diabo aproveita. O verso seguinte vai dizer, e não deis lugar ao diabo. O lugar que o diabo encontra é exatamente nessas brechas, quando alguém está descontrolado. Uma pessoa descontrolada, facilmente ela dá lugar ao diabo. Ela torna-se muito mais potente para manifestar sua justiça própria. Ela torna-se mais potente com a influência do maligno, que encontrou espaço para fazer aquilo que talvez lhe faltava coragem, e muitas vezes é coisas terríveis,
coisas que não tem como voltar atrás. Se tem algo, irmãos, nós temos que mantermos uma vigilância e pedir: Deus, coloque um freio na minha boca, principalmente no momento de uma ira, no momento em que eu ficar indignado com alguma coisa. Me ajuda, Senhor, me ajuda, porque nessas ocasiões damos lugar ao diabo e destrói, irmãos, e causa realmente danos. Sabe outras coisas, irmãos meus, tantos, mas vale destacar o que acaba, são sementes que trazem morte, brincadeira de mau gosto. Sabia que muitas pessoas são ofendidas por brincadeiras de mau gosto? E você pode olhar isso, por exemplo, no capítulo 26 de Provérbios. Você está com a sua Bíblia, pode olhar aí, capítulo 26, verso 18 e 19. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Olha só, alguém que enganou alguém, iludiu, e diz no final de tudo: mas eu fiz isso de brincadeira. Sabe, irmãos, coisas que acabam ferindo pessoas e no fim nós estamos justificando, mas foi só brincadeira. Cedo eu aprendi, tenho falado isso para as bencinhas, quase falei crianças, né, Rafa? Cedo eu ensinei essas bencinhas falando o seguinte: filhos, brincadeira só é brincadeira quando agrada as pessoas. Brincadeira só é brincadeira quando agrada as pessoas. Se não agradar, isso é ofensa. E às vezes pessoas estão feridas e falam: mas foi só brincadeira. Irmãos, nós temos que ter discernimento até mesmo para não perder o bom humor e saber o que palavras vai realmente alegrar, vai abençoar uma pessoa, que vai abençoar ela, principalmente numa roda de amigos ou no público. E às vezes falamos uma brincadeira que, olha, foi uma brincadeira de mau gosto. Mas essa brincadeira que levou uma pessoa a ser enganada, simplesmente para manipular ou tentar ali uma graça, mas no fundo, acabou enganando. E o Provérbios está dizendo: olha, depois disso, foi de brincadeira. Sabia, irmãos, muitos relacionamentos são interrompidos, principalmente amizades são abençoadas por causa do poder das palavras. Ainda no capítulo de Provérbios, irmãos, você pode observar, o Salomão, ele fala algo tão interessante, mas que devemos considerar. Olha o verso 19 do capítulo 18, diz o seguinte: um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Um irmão ofendido, ele resiste mais que uma fortaleza. Quando uma pessoa está ofendida, e como ela se ofende? Senão, palavras. E às vezes, foi brincadeira. E às vezes nós ofendemos o irmão, nem percebemos que está ofendido. Foi um mal entendido. E às vezes, irmãos, olha, mas não era isso que eu queria dizer, mas foi isso que você disse. E às vezes, suplicamos para, por favor, considere, eu me arrependo. Não era isso que eu queria dizer, mas foi isso que disse. E não percebemos isso, irmãos, por isso que temos que levar a palavra de Deus a sério, ao pensar: Deus me ajuda, habilita-me a pensar primeiro, para depois falar. Me ajuda a refletir, para depois ter uma reação. Me ajuda a refletir primeiro. São palavras de morte, irmãos. Tudo isso produz palavras de morte, e podemos considerar também que não é somente a semente da morte, mas existe também a semente da vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, conforme estamos utilizando, vai determinar também o nosso alimento, o que nós estamos nos alimentando. O que é semear a vida, irmãos? É semear o amor, é semear a verdade, é semear aquilo que é abençoador. Sabe, a pergunta é: você está sendo um semeador de morte ou de vida? Na sua casa, você é um semeador de morte ou um semeador de vida? O que nós estamos verdadeiramente semeando, irmãos?
Será que nós estamos semeando a gratidão ao Senhor pelo favor dEle, a bondade dEle sobre nós? O que estamos semeando? Estou semeando vida, ao liberar uma palavra de bênção, ao saber que a nossa família, ela é movida por uma palavra, e onde precisa vir de fora, não, tem que ser dentro de casa, uma palavra de encorajamento. Semear, irmão, semear a palavra de vida, palavra que faz sentirmos encorajados ao enfrentarmos o desafio daquele dia, semearmos a palavra, queridos. Nós temos que aprender a palavra para semear no coração de nossa família, temos que aprender a aplicar a palavra de Deus para semearmos, liberar uma palavra de bênção. Você tem por cultura abençoar a sua família, os seus filhos ao ir para a escola e dizer que Deus te cubra. Hoje é um dia de você arrancar a cabeça de mais um gigante, porque você vai para uma batalha, o Senhor vai com você, vai brilhar para a glória de Jesus, vai na bênção. Ou talvez a rotina já tomou tanta conta da nossa vida, que nem sequer lembramos de liberar uma palavra. Acharmos que vai ser mais um dia, mais uma semana. Quantas surpresas tivemos nas nossas rotinas, irmãos. Quantas coisas aconteceram nessa semana que não estavam em nossa agenda, e muitas vezes sai de casa, vou trabalhar, vou para a escola, vou para a faculdade, é apenas mais um dia, é mais um expediente, tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Cada dia tem os seus desafios, cada dia, irmãos, a vida reserva muitas coisas, por isso nós temos que estar sempre blindado com uma palavra no coração, temos que estar sempre com a palavra que vai nos sustentar em momentos de surpresas. Temos que ter uma palavra já em nosso coração, irmãos, quando vier um baque da vida, em alguma situação, nós já tenhamos onde correr, já lembramos aquela palavra que vai sustentar nosso coração. Ah, graças a Deus que eu ouvi pela manhã essa palavra, eu recebi no meu coração essa palavra e me sustentou no decorrer desse dia. Por isso nós temos que semear a palavra, porque você não sabe como será o dia dos seus filhos, você não sabe como vai ser o dia do seu esposo, você não sabe como vai ser o dia da sua esposa. É por isso que é necessário semearmos a palavra de vida, é uma preparação, porque você não sabe, e às vezes nós queremos só depois, quando acontece algo, ainda que seja necessário, é claro, dar uma palavra, alguma coisa, mas eu deveria ser prudente, eu deveria já me posicionar antes, liberar uma palavra, olha, o Senhor já está no controle de tudo esse dia. Não sabemos o que vai acontecer hoje, mas Deus está no controle de todas as coisas, então vai na bênção. O Senhor está no controle de tudo. Vamos confiar na soberania de Deus. Vamos orar e entregar nossas vidas na presença do Senhor. Vai na bênção agora. Que onde você colocar a planta dos seus pés, que ali haja a paz do Senhor. Que onde você colocar as suas mãos, que ali prospere. Irmãos, essas palavras nós precisamos liberar sobre nossas vidas. Liberar sobre a nossa casa. Essas palavras edificam, essas palavras vão comunicar e trazer um ambiente abençoador na casa, vai abençoar uma família, porque nós não sabemos o que nos reserva, irmãos. Temos que atentar na palavra do Senhor. E mais, irmãos queridos, olha que tremendo isso. Se entendemos que a palavra, ela é semente, então ela vai gerar um fruto, ou seja, palavras que liberamos definem o banquete que nós mesmos iremos consumir. Agora a pergunta é, o que eu estou consumindo é resultado do que você está falando. O que eu estou consumindo, o que eu estou alimentando, a minha casa tem o prazer de estar, porque a paz, glória a Deus, porque está semeando paz, da sua parte está contribuindo para que haja paz, está contribuindo para que haja o seu papel, que está fazendo o seu papel, que está honrando, está abençoando, está sendo leve o ambiente, está trazendo esse ambiente. É a palavra que nós estamos liberando, irmão, vai definir nosso banquete. Tem pessoas tão amargas, irmãos, misericórdia, mas não percebem que é resultado daquilo que elas mesmas falam. Tudo é ruim, nada está bom, tudo é sem tempero, é uma ingratidão, é uma murmuração, isso tudo vai refletir na sua alma, vai refletir, é um reflexo, é aquilo que está alimentando, o que nós estamos falando, nós estamos jorrando isso.
Sabe, irmãos, Deus um dia falou para Moisés: Moisés, eu ouvi a murmuração deste povo. Este povo não está murmurando contra você, mas está murmurando contra mim. Aqui traz uma compreensão. Deus não só ouve as nossas orações, como também Ele ouve as nossas murmurações. E sabe qual é a melhor definição de entendermos o que é a murmuração? Murmuração, sabe que para mim o que faz mais sentido essa palavra, entender, murmuração é tudo aquilo que se tornou motivo de ingratidão, aquilo que um dia foi um favor de Deus que recebemos, e hoje não tem mais graça, e hoje ofuscou os olhos, não há mais entrega, não há mais alegria, tornou uma murmuração. É tudo aquilo que um dia foi motivo de gratidão, de louvor a Deus, perdeu o encantamento, perdeu o sabor, perdeu o deslumbre. Isso é quando a gente tira os olhos de Cristo. Sabe, irmãos, o que faz sentido isso? Como nós podemos testemunhar de uma coisa tão abençoada que recebemos de Deus, e passa-se um tempo, nós estamos murmurando, reclamando daquilo que um dia somos gratos? Isso que é murmuração, é reclamar daquilo que um dia você foi grato. Essa é a definição da murmuração, é reclamar por aquilo que um dia você foi grato. É isso realmente que Deus manifestou também a ira dele no deserto àquelas pessoas que estavam murmurando, porque elas receberam maná do céu, receberam a visitação de Deus, viram milagres, sinais de Deus, e com certeza adoraram a Deus. E você pensa, agora este povo vai ser o povo mais crente. Passou-se um tempo, logo ou cedo, algumas palavras vai dizer, eles murmuraram, reclamaram. Quando chegava a próxima provação, a próxima tribulação, e eles começaram a sentir saudade do passado e reclamar: por que nós estamos aqui? Por que Deus nos tirou de lá? Por que Moisés fez isso? Nós estávamos tão bem lá, saudade daquelas comidas e tal. Isso se revertia depois em murmuração, aquilo que um dia foi motivo de gratidão. Quando Deus abençoou o maná dos céus, eles louvaram a Deus: meu Deus, é o maná, é o melhor da terra, aleluia. Chegou um dia que eles ficaram enjoados do maná e começaram a reclamar do maná. Essa coisa todo dia. Irmão, será que isso identifica a nós? Isso é murmuração. Murmuração é você reverter aquilo que já foi um motivo de gratidão. É o maná que Deus te abençoou e você se deixou se cansar, você perdeu o brilho, você esqueceu de Deus que te abençoou, que te proporcionou isso. Como se aplica isso? Um trabalho que nós um dia falamos: Deus abriu uma porta de trabalho, glória a Deus, e passou-se um tempo, não aguentam mais aquele lugar. Ou quando, com muitas graças de Deus, obtemos alguma aquisição e falamos: louvado seja Deus por essa casa. E passa um tempo: que casa, meu Deus do céu, ou que lugar. Ou um carro, né? Meu Deus, é resposta de oração, é bênção, até coloca um adesivo, propriedade exclusiva de Deus. E alguns até dizem: foi Deus que me deu, glória. Aí vem as dificuldades, irmãos. Aí parece que esquece. Que lata velha, viu? Meu Deus do céu, que coisa. Isso é murmuração. É aquilo que um dia foi motivo de gratidão, de louvor, de adoração a Deus, tirou os olhos do Senhor. E começa a se materializar tudo isso no seu coração, que vai e passa, realmente perde o sabor, perde o valor, as coisas passam, a gente se cansa, mas uma coisa é: eu não posso ser ingrato a Deus, ainda que eu seja cansado. Eu não posso dar lugar à murmuração, porque isso vai determinar o banquete da minha alma, isso vai trazer para a minha casa, isso vai determinar muita coisa. Meus irmãos, isso é muita coisa poderíamos aplicar, mas eu quero deixar aqui 3 breves conselhos da palavra de Deus. Primeira coisa é: fale menos. Nós devemos, uma vez que entendemos que a nossa língua tem o poder de determinar morte e vida, então, espera lá, eu vou falar menos. Olha só esse Provérbios, irmãos, há tantas outras passagens sobre isso, mas no capítulo 17, verso 27 e 28 diz: quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato
Até aquele que não teme a Deus, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente, mesmo não sendo inteligente. Mas a atitude dele está transmitindo, olha, que a atitude de quem é inteligente. Falar menos. No muito falar não falta transgressão. Falar menos. Claro, irmãos, nós devemos falar menos, mas em casa nós devemos comunicar, falar, compartilhar, dar gargalhadas, compartilhar de coisas que possam edificar, trazer para a mesa, coisas que possam interagir, saber de tudo, compartilhar nosso dia. É uma comunicação saudável, abençoador, mas nós temos que, olha, eu preciso falar menos. Tem coisas, irmãos, que não é necessário a gente saber. E tem coisas que não é necessário a gente falar. Certa vez, nós estávamos estávamos chegando cedo numa cidade para pastorear, isso em Porecatu, e conhecendo a cidade, e eu estou junto de uma pessoa. E ali ela começa a falar para mim assim, pastor, tá vendo aquela moça ali? Sim. Ixi, aquela pessoa ali já tem uma história delicada aqui na cidade. Eu estranhei ele falando isso para mim, eu falei, mal deu tempo de eu falar alguma coisa, depois já veio, pastor, tá vendo aquela pessoa ali, aquele homem ali? Sim. Vixe, esse cara aqui na cidade, ele... Na hora eu comecei a repreender, falei, precioso, pelo amor de Deus, eu não preciso saber dessas coisas. Não preciso saber, mas é verdade. E por que dizer isso? Não tem propósito falar isso. Eu não estou curioso, não quero saber nada disso. Não tem necessidade de saber. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, nós recebemos pessoas na igreja, viu? Pastor, pelo amor de Deus, você vê quem está na igreja? Menos que eles vão compartilhar. Vamos orar pela conversão dela. E glória a Deus que está na igreja. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Está na igreja. Pastor, aquela é tranqueira. Glória a Deus, então está no lugar certo, vem para a igreja, aleluia. Vai se tornar um instrumento de Deus para glorificar o nome dele nessa cidade. Em nome de Jesus. Pensando que, irmão, sabe que nós éramos tão facinho assim também? Era muita gente boa antes de converter? Misericórdia. Puxar a capivara de alguns aqui, né, Marquinhos? Misericórdia. Que Deus nos guarde. Já não faz parte da nossa vida, aleluia. Tudo se fez novo, amém, meus irmãos? Se fez novo na nossa vida, nós cremos que Deus transformou nossas vidas, nós temos que crer que um mesmo poder transformador também age hoje na vida de muitas pessoas que entrarão nessa igreja, independente do passado delas. Amém, meus irmãos? Não importa, nós cremos no poder do Evangelho que muda a história das pessoas. Nós cremos. Então eu não vou falar, não tem que expor a vida de ninguém. Se tiver de expor, vou falar de testemunho. Olha o testemunho daquela pessoa, meu Deus, é transformador o que ela está vivendo hoje. É isso que devemos compartilhar, irmãos. Fale menos. E quando falar a verdade, fale a verdade, mas fale em amor. Fale a verdade em amor. Efésios 4,15 fala sobre isso. Antes, falando a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça em Cristo. Devemos falar a verdade, irmãos, em amor. Uma coisa é falar a verdade sem amor, é um autoritarismo, isso fere. Mas é a verdade. Doa o que doer. Mas você está falando sem amor? Porque isso acaba ofendendo, torna-se pior as coisas. Tem muitas pessoas que querem impor a verdade como se fosse dono delas. Muitos pegam uma Bíblia, irmãos, para bater nas pessoas, misericórdia. Não é isso que nós devemos fazer, irmãos. Falar a verdade em amor. Falar a verdade sem amor torna realmente uma ofensa, autoritarismo, cria bloqueio, as pessoas não querem saber de Deus, não. Agora, também, se há um amor, uma expressão de amor, mas sem a verdade, é uma hipocrisia. Tem que ser realmente um amor firme, um amor que sustenta pela palavra de Deus. E é claro, a melhor maneira é quando você conquista pessoas pela sua motivação, pelo seu coração, e você tem liberdade para discipular, para ministrar a vida da pessoa, em amor, quando ela te dá e você sente totalmente essa liberdade, deu autoridade para que você pudesse ajudá-la, seja o que for,
dizer a verdade em amor. Eu peço, Deus, me ajude a não falar a tua verdade se não for movido em amor. Eu escrevi isso na capa da minha Bíblia, uma das coisas que eu gosto de notar aqui. Senhor, me ajude a não falar a tua palavra. Que eu não fale a tua palavra se não for movido em amor, se não for movido pela tua graça, tua misericórdia. De usar a palavra para punir, para ferir, para dar lição de moral. Irmãos, não é isso, queridos. Não é esse propósito. Devemos falar isso, não. É em amor, queridos. E por fim, eu considero tão importante falar a verdade com amor, mas também falar com sabedoria. Precisamos falar com sabedoria. Colossenses 4:6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Nós devemos preparar como responder às pessoas. O que mais devemos ficar atentos é com as perguntas que surgem no dia a dia. Como nós vamos responder? Por exemplo, nós somos observados a nossas reações no trânsito, nós somos nossa reação no futebol, em que revela quem tem domínio próprio, quem não tem. Nós somos observados, nossa reação, qual vai ser a nossa resposta agora diante de uma pessoa que ofendeu? Qual vai ser a resposta? Quero ver. Era assim que os fariseus observavam atentamente Jesus. Eles ficavam observando, o que ele vai dizer agora? O que ele vai fazer agora? Porque queria apanhá-lo em alguma palavra. Traziam perguntas cheias de veneno para colocar Jesus contra a lei de Moisés. E Jesus, com sabedoria, usava aquelas perguntas ao seu favor. Nós temos que estarmos atentos, irmãos. Nós ministramos muito através das nossas respostas, nossas reações. Nós temos que ficar atentos, irmãos, com as perguntas. Nós temos que estarmos atentos para responder. Olha só a palavra, seja temperada, seja agradável. Temperada com sal é dizer, e você lançar uma palavra que aquilo gerou um desejo na pessoa de buscar mais de Deus. Olha, aquilo mexeu tanto comigo, eu quero mais de Deus, eu quero entender mais sobre isso. Sabe, isso é ser luz, isso é ser sal, é quando as pessoas sentem sede por uma palavra. Olha, aquela resposta sua marcou a minha vida. Como é bom isso, irmão, saber, glória a Deus. Foi uma palavra movida com sabedoria, porque fez reverter uma situação. A resposta branda, conforme capítulo 15, verso 1, diz que desvia o furor. A resposta branda, uma resposta com sabedoria, uma resposta que você sabe que aquela resposta não vai gerar uma situação mais delicada para resolver. Não, isso vai. Se o problema está em assumir a culpa, eu assumo a culpa. O culpado sou eu. Pronto. Acabou. Se a discussão aqui é para quem é o culpado, então sou eu. Está tudo resolvido. Queridos, que as nossas palavras sejam temperadas com sal. Que nós devemos responder com sabedoria. Eu preciso concluir e eu quero só contar um testemunho para vocês. Eu vim de uma família, antes dos meus pais se converter, era comum, era uma cultura, uma gritaria dentro de casa, era insuportável. Mesmo com a conversão, foi um processo ainda para que fosse removido esse comportamento, essa mania, essa cultura, porque já estava habituado no coração dos meus pais, principalmente da minha mãe. E aquilo não suportava. E era uma gritaria, irmãos, era coisa que dava para ouvir da esquina, e eles ficavam com vergonha de sair para fora, porque sabia que os vizinhos estavam sabendo de tudo. E aí quando você vai para a palavra e diz que uma das coisas que Deus nos repreende é que nós não devemos ter gritaria, que não haja gritaria, nem palavrões. Sabe uma coisa que eu não tolero, está aqui a minha família testemunha disso, irmãos, eu não tolero em casa de forma alguma, e glória a Deus, Deus tem nos dado graça para isso não acontecer, mas eu não tolero gritaria. Já remete assim, aquela cena assim, meu Deus, é terrível, um ambiente de gritaria, e é tão terrível isso, que pode tornar uma fortaleza tão grande, que a pessoa não permite ser acessada a falar sobre isso, e não percebe que já deu lacuna para o inimigo transformar
aquilo que poderia ser uma bênção para sua casa, acaba gerando um ambiente infeliz, a qual a pessoa não tem prazer nem de estar em casa, porque só tem gritaria. Não há diálogo, só tem discórdia, só tem discussões. Na sua casa tem mais discussão ou mais diálogo? Se há mais discussão, procure ter o diálogo. E dialogar é você saber a hora certa para falar, quando falar, é você suportar um pouco. Olha, não vou ficar nesse nível de discussão, de competição, principalmente quando fere nossa autoridade, quando fere nossa liderança, quando nós queremos medir a força de braço, quem mais pode, quem pode mais sofre menos. Quem pode mais? Não pode haver isso dentro de casa, irmãos. Então, família que teme a Deus, não pode haver isso. É uma decisão que nós devemos tomar. E aqui eu concluo, irmãos, que as nossas palavras criam os ambientes em que vivemos. As nossas palavras, elas criam os ambientes. Se há um ambiente de paz, onde eu estou vivendo, porque está semeando a paz, semeando palavras de vida. Agora, irmãos, se tem ambiente em casas que só o sangue de Jesus. Um ambiente assim, meu Deus, que ambiente pesado. Aí você pensa, vamos orar para que o Senhor repreenda. Tem que orar, sim. Tem que abrir as portas da casa e mandar embora todo o espírito de confusão. E você declarar agora o reino de Deus governa aqui nessa casa, mas também a partir de uma decisão, além de orar, repreender, eu vou semear palavras de bênção na minha casa, palavras que edificam, palavras que abençoam, porque é isso que vai trazer o ambiente. Porque ora, pastor, traz a unção para ungir minha casa. A gente ora, abençoa, unge. Mas o problema está aqui, palavra ainda. Uma briga, uma gritaria, palavras sem pensar, irrefletidas. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, eu estou perdido, Deus, porque meus lábios são impuros. E habito no meio de um povo impuro. Ai de mim. A primeira coisa que a glória de Deus revelou sobre um homem que servia a Deus e que estava exercendo um ministério profético, foi os seus lábios que eram impuros. Diz, ai de mim, estou perdido. E Deus enviou um anjo, a qual, como tenaz, tirou uma brasa viva do altar do Senhor e trouxe e tocou sobre os lábios do profeta Isaías. E foi tirado a sua iniquidade, a sua impureza, tocou. E nós cremos que o Senhor toca naquilo que confessamos. O Espírito de Deus toca com brasas vivas do altar dele, ele há de tocar naquilo que nós reconhecemos. Ai de mim, sou perdido. Por quê? Porque eu grito muito, eu murmuro muito, eu sou impuro, eu falo coisas indevidas, falo coisas escandalosas, eu estou fofocando demais, eu falo maledicências, eu falo de pessoas que não devo falar. Ai de mim, Deus toca nos meus lábios, Deus toca naquilo que confessamos, irmãos. E foi removido, porque o toque, o poder da presença do Senhor, brasas vivas. E nessa noite nós vamos orar, Senhor, toca a nossa boca, nossa língua, toca nossos lábios, Senhor, com brasas vivas do teu altar. Purifica-nos, Senhor, que as nossas palavras fluam rios, tragam cura, tragam vida, tragam ambientes que possam gerar ambientes de louvor, ambientes de adoração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Só de pé, por favor, meus irmãos queridos. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Jesus, pois somente o Senhor tem poder para tocar as nossas vidas. Assim como Isaías se arrependeu ao confessar diante da Tua santidade, ai de mim, estou perdido, porque meus lábios são impuros. Nós oramos, Senhor, assim como o Senhor trouxe, por intermédio do Teu anjo, brasas vivas do Teu altar, e tocou nos lábios daquele homem, e o purificou, o restaurou.
Nós oramos pelo Teu poder, venha nessa noite, venha neste lugar, venha tocar o coração do meu irmão, venha tocar nos lábios da minha irmã, toque nos lábios dos nossos irmãos, toque, Senhor, nossa boca. Pai, nós oramos o nome de Jesus, nós oramos, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, Senhor, que fortalezas sejam vencidas nessa noite pela revelação da Tua palavra. Nós oramos em o nome de Jesus, Senhor. Opere a unção, o Teu mover, o Teu poder, enquanto cantarmos e ministrarmos essa canção. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos declarar Jesus, queridos. Vamos declarar Jesus nessa canção. Chamo você a declarar de todo o seu coração, em nome de Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
profetizo, teu nome é cura. Aleluia. Sim, só o teu nome destrói, dissipa as trevas, vence. Senhor, incendeia cada coração, cada família. Incendeia, Senhor, cada lar, pela manifestação da Tua presença, Senhor. Nós cremos que o Teu nome tem poder para mudar o ambiente de um lar. Onde habitou trevas, nós cremos que o Senhor reverte e transporta e transforma em um ambiente de glória. Pai, nós oramos em Teu nome, que haja, Senhor, uma visitação em cada casa. Senhor, venha incendiar o coração dessa família, Senhor. Venha mudar a cultura, mudar a mentalidade. Declaramos em nome de Jesus que o Teu nome seja engrandecido, glorificado. Pois nós queremos declarar o Teu nome nas ruas dessa cidade, mas principalmente em nossa casa. Pai, em nome de Jesus, despede-nos, ó Pai, com essas chamas em nosso coração. Despede-nos, ó Deus, na certeza que o Senhor tocou os nossos lábios, e nós queremos pronunciar palavras de bênção, palavras de vida, em nome de Jesus. Declaramos que a nossa boca é consagrada a Jesus. Declaramos que nossa língua, ela inspirará canções para o Senhor, para a glória do nome de Jesus. Ah, meu Deus, que o temor do Senhor venha nos guardar no decorrer desses dias. Nós oramos, Senhor, te louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Glórias a Deus. Estenda as mãos, receba a bênção do Senhor, meus irmãos queridos. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, o poder do Espírito Santo continuamente se derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na bênção, irmãos, em nome de Jesus.